Fala, gente. Hoje eu queria explicar um pouquinho sobre o que é o Pydantic, né? Que eu acho que é uma ferramenta muito importante se você está querendo aprender a programar em Python. Esse daqui é uma biblioteca, na verdade, não vem com o Python, né? Mas é bastante usada. A gente vai ver um pouquinho sobre FastAPI, OpenAI, a gente vai ver algumas coisas aqui. Qual o problema que resolve e como que usa, mais ou menos, né? Basicamente, o Pydantic é uma biblioteca. Na verdade, ela é escrita em Rust, o Pydantic V2, versão 2. E é open source, né? Então se você for aqui, você pode até ver. A versão 2 você vai ver que vai ter Rust. E aí tem uma camada de Python por cima, né? Mas vamos ver como que usa Pydantic. Vou estar rodando os códigos aqui. Todos os códigos devem ser, você pode rodar com UV. Você vê que tem as dependências aqui nos outros e o código vai estar disponível, tá? Então vamos começar aqui. O problema que sempre teve em Python, né? É que Python, se você for receber um dicionário, e aí pode ser um dicionário receber uma resposta REST, né, de um REST API, pode ser de um NoSQL Database, qualquer coisa. Quando você recebe um dicionário, o dicionário é um objeto muito versátil, mas também é um pouco difícil de trabalhar, né? Porque, por exemplo, nesse caso, os dados, você precisa saber, na verdade, que dados são dicionários. Assim, antes, primeiro. Essas coisas aqui, se você não sabe o que é isso em Python, são type hints, né? Dicas de tipo, se for traduzir, ao pé da letra. Mas na verdade é uma coisa que vem do Python 3.5, eu acho, tá uma coisa meio antiga, né? E no começo era mais para dar dicas mesmo pro desenvolvedor. Pro desenvolvedor ver e falar assim, isso daqui é um dica legal. Depois vieram ferramentas de static type checking, que na verdade ele olhava pro seu código e, por exemplo, se eu tentasse botar uma string aqui, essa ferramenta, por exemplo, MyPy, e olhar e falar assim, isso daqui está rodando um string, mas daqui não aceita string, né? Tem alguma coisa de errado. Então você podia validar um pouco mais o seu código. E depois disso veio ferramentas como o Pydantic, né? Que começaram a usar essas informações que estão aqui, né? Enfim, a gente vai ver mais ou menos como usa no final. Mas por enquanto só para você saber que isso daqui é uma coisa opcional em Python, você não precisa colocar. Mas a não ser que você vai usar, por exemplo, o Pydantic. Nesse caso é necessário. E enfim, vamos lá. Então, como eu estava dizendo, imagina que você tem um dicionário aqui, uns dados, né? Você sabe que é um dicionário, porque o desenvolvedor botou esse type hint aqui. Mas isso daqui não é suficiente, né? Você tem que saber que tem uma chave que chama nome, tem uma chave que chama idade. Uma outra coisa também, né? Uma coisa que o desenvolvedor também poderia fazer é colocar uma coisa tipo assim, né? Que basicamente está falando que isso daqui é um dicionário que as chaves são strings, normalmente são strings, mas enfim. E os valores são ou número inteiro ou uma string também. Nesse caso, nesse exemplo, não tem nada. Mas enfim, de qualquer maneira, a gente vai ter que saber qual que é. Que tem uma chave que chama idade, que tem uma chave que chama nome, nome e idade. E se você quisesse validar algumas presunções, né, coisas assim que você já sabe, uma coisa dada, né? Tipo, idade não pode ser número negativo, você teria que validar você manualmente, né? Então, se eu fizer aqui, vamos pro bananas. Então, se você for ver aqui e for uv run, que roda normal, se eu começar, por exemplo, se faltar uma chave aqui, você vê que primeiro que ele dá um erro, e esse erro até que é até bonzinho, né? Ele fala que tá faltando idade, tá faltando um campo, né? O tipo pode ser errado, na verdade, né? Então, por exemplo, nesse caso, a gente tem os dois valores aqui, mas a idade está escrita como uma string, não está escrito como um valor inteiro. Então, quando eu tento fazer essa comparação aqui de menor que zero, você vê que dá um erro. Então, não é muito claro qual que é o problema, né? Só olhando pelo erro que ele dá, mas enfim. E aí, outra coisa, né? Se o valor não for válido, mas isso daqui a gente está verificando manualmente, que é um número negativo, né? Então, aqui ele vai pegar que a idade não pode ser negativa, então tudo bem. Vamos lá, então. Vamos ver como é que o Pydantic resolve isso. Então, aqui eu estou usando o Pydantic maior que 2, né? E o Python maior que 3.10, só para vocês verem as dependências aqui também. Se eu rodar esse script, você vê que ele meio que já faz isso para você. Na verdade, então, você vê que ele retornou... Bom, talvez já até mais fácil eu fazer assim, ó. Você vê que aqui ele retorna um objeto, ele não está retornando um dicionário, né? Basicamente, a única coisa que eu estou fazendo nesse código, eu estou criando uma classe. Daqui a pouco eu vou falar mais um pouquinho sobre essa classe. E eu estou criando uma instância dessa classe, né? A classe está herdando, né, esse base model, que é um objeto do Pydantic. A maior parte das vezes, quando você está interagindo com o Pydantic, é com esse base model mesmo. E você adiciona uma dessas propriedades aqui, né, que são parecidas com data classes. Vou falar sobre data classes depois. Mas, basicamente, você coloca quais serão as chaves. E aqui seria quais são os tipos dos valores da chave, certo? Quando você cria uma instância desse objeto é que nem é normal, né? Como se fosse outro objeto de Python mesmo. Você bota o nome aqui do seu objeto e você bota as propriedades, então nome, idade 30. E aí você vê que aqui a gente só está
imprimindo, só printando, né, o resultado. E aí você vê que aqui é um objeto com o nome Maria, idade 30. Se você só passa desses valores, ele já vai reclamar. Ele tá falando field required, né? Esse campo é preciso e você tá faltando. E o valor é o nome é seu input value que você colocou. E o que você tá faltando é... Onde está? E o que tá faltando é a idade. Né? Se eu colocar aqui de novo, você vê que eu era para ser um número inteiro e eu coloquei um string, né, com 30. Você vê que aqui já dá, ele também retorna um erro. Tá falando aqui que o valor, o one validation error foi o usuário, o valor do campo é a idade. E tá falando que esse campo deveria ser um número inteiro, mas não é possível de transformar essa string para um número inteiro. E daqui a pouco a gente vai ver, né, o que é isso. Então o que vai acontecer aqui? Se você está assistindo o vídeo, né, pode pausar um pouco e pensar o que você acha que vai acontecer aqui, você acha que vai dar um erro ou não. E não dá erro, né? Porque, de novo, se eu der uma dica, meio que sem intenção, né? Aqui ele fala que não foi possível fazer o parse, né, o casting dessa string para um número inteiro. Quando você tem uma string aqui, que também teoricamente está errado, né, porque deveria ser um número inteiro, o PyDentec já vai ver isso e falar assim, ele queria um número inteiro, a gente pode converter? Podemos. Então vamos converter para ele e você vê que aqui o idade, você vê que já é um número inteiro para a gente, né? Então se eu, por exemplo, print usuário. E outra coisa, né? Como aqui é um objeto, não é mais um dicionário, eu poderia simplesmente botar ponto, idade. E você vê que também o IDE, né? O ambiente aqui que para programar, ele também consegue ler isso. Então ele já sabe que aqui essa instância tem uma propriedade que chama idade e ele sabe que essa idade é um número inteiro. Então mesmo quando você está desenvolvendo, ele também você vai ter benefícios desse jeito, né? Ele vai te ajudar. Se você estiver usando LLMs também, é um outro jeito de você evitar erros, certo? Porque LLMs não são muito previsíveis às vezes, etc, etc. Se eu fizer isso aqui, vamos ver qual é o tipo de idade. Você vê que aqui já converteu para integer. Eu falei de data classes antes. Qual a diferença de data classes e PyDentec, né? E objetos PyDentec? Aqui dois exemplos, né? Na verdade, a mesma ideia, né? Um usuário data class e um usuário PyDentec. Primeiro que data class, isso daqui vem do standard library do Python, então você vê que nas dependências você não precisa adicionar nada para data classes, o que é muito bom. A notação é um pouco diferente, né? Para data class você bota esse decorator, né? Que basicamente é uma função que retorna uma função, na verdade. Então, basicamente, você não precisa, o objetivo desse vídeo não é explicar o que é data classes, mas na verdade ele vai pegar essa instância, ele vai manipular um pouco e vai retornar uma outra instância dessa classe, mais ou menos, né? De novo, você tem um nome e idade, você vê que aqui você não bota o parênteses, nada, você não está fazendo superclass de nada. Nome, idade em string integer, você vê que eu boto o número, o default, né, que é 18, o valor aqui. E aí você poderia colocar mais coisas se você quiser. Para PyDentec não é um decorator, é uma superclass. Né? De novo, nome, idade. E se eu quisesse colocar o valor default, eu posso usar esse objeto PyDentec que chama field. Esse field a gente vai ver depois também que tem bastante coisa interessante. Uma delas é colocar um valor default, né? Se você não especificar, ele vai especificar que o valor é 18. Mas você pode ver outras coisas também, né? Tem várias coisas que a gente vai ver depois, mas uma dessas coisas também que eu já queria introduzir é, por exemplo, a descrição. O que é isso, né? Isso daqui seria a idade do usuário. Então é bem óbvio, mas se você tem uma classe muito complexa, né? Você pode adicionar mais informações aqui. Vamos ver então. Se eu rodar com a data class, você vê que instanciando é igual. Se eu se eu não especificar a idade, você vê que ele bota a idade para mim, né? Que a idade é 18 e é um tipo integer, então não tem problema. Se eu tivesse especificado aqui 18 também seria a mesma coisa. Mas uma coisa que talvez seja interessante que a data class não faz, se eu substituir a idade por uma string, ele não valida. Não valida e não dá erro. Então você vê que aqui, se eu rodei de novo o código, falou que não é Maria, a idade não é um número e o tipo é um string. O Python não retornou nenhum erro. O Python está feliz que você está contente. Não tem problema nenhum com isso. O PyDentec, por outro lado, e de novo repetindo um pouquinho que a gente já viu antes, né? O PyDentec, por outro lado, esse caso vai estar contente. Você vê que a gente não passou um valor, mas se for o valor default de 18, né, que ele coloca para você. Se eu tivesse especificado uma outra coisa, ele dá um erro, porque de novo isso daqui é um string que não dá para você fazer parsing para integer. E nesse caso você vê que não tem problema também, porque é um string, mas você consegue converter essa string para integer. De novo, repetindo um pouquinho as coisas. Então, essa é mais ou menos a diferença, né?
Eu acho que se você está desenvolvendo um projeto, eu acho que é uma boa ideia você pensar um pouco quais são as dependências que você está trazendo para o projeto, né? Se é uma dependência grande, o que acontece. Então, dentro da classe você não traz nada, já está lá, você sabe que todos os Python, depois de, não sei, 3 ponto, sei lá, 7, 8, não sei qual que é, todos esses Pythons vão ter o data class. Ele é rápido, eu acho que ele é escrito em C. Ele não valida muita coisa, mas para muitos objetos, se você tem uma função que torna um dicionário, eu prefiro sempre evitar dicionários, né? Eu sempre prefiro ter pelo menos uma data class, porque data classes são mais informativos do que um dicionário. Porque num dicionário você não sabe quais são as chaves, você não sabe quais são os valores, você não sabe quais são os tipos de valores. E quando você tem um data class, você já passa isso, né? E você pode também usar esses objetos como se fosse pelos type hints também. Então, ajuda bastante o seu código a deixar as coisas mais explícitas. O IDE te ajuda também. E mais ou menos é assim que eu divido. Eu sempre tento evitar dicionário. Às vezes não dá para evitar dicionário. Se é um objeto que foi produzido internamente, que eu sei exatamente como ele é estruturado, eu uso o data class. E se é um objeto que vem de fora, que eu quero validar, aí eu uso o Pydantic. Essa é um pouco a diferença em quando que eu uso um ou outro. Enfim, vamos lá. A gente falou que o Pydantic ele converte, né, os valores para o valor certo, né, o valor que está especificando aqui. Mas, às vezes, você pode querer que o Pydantic retorne um erro em vez de converter para você, certo? Então, por exemplo, supondo que no meu exemplo anterior aqui, da idade, eu quero que seja um integer, mas se alguém passar esse exemplo daqui com idade igual a 30 como string, eu posso, em alguns casos, né, falar, não, eu quero que isso se torne um erro, porque eu não quero aceitar isso. Eu quero ser bem explícito no que está acontecendo. E esses são a da validação coerção de tipos em Pydantic, né? Você pode escolher para um desses valores serem, entre aspas, strict, né? Então você passa aqui de novo nesse objeto field, você passa strict equals true, e aí você vê que não existe coerção, então ele vai retornar um erro. Outra coisa também que talvez seja interessante, a gente vê a conversão de integer de string para integer, né? Mas o Pydantic tem muito mais conversões built-in, né? Que já estão embutidos no Pydantic. Então, por exemplo, se eu ver aqui, Pydantic run 04, você vê que todos esses valores para o boolean, né? 1, 0, true, false, yes, no, on, off, e os últimos exemplos que eu dei sem seus números são só strings. Você vê que todos são convertidos corretamente para valor de true ou false. Então você vê que 1 foi convertido para true, 0 foi convertido para false, true, false, como strings foram convertidos para true, false, yes, no, on, off, etc, etc. Se, agora no exemplo de baixo, né, se eu não quiser fazer a conversão, eu também poderia aqui colocar simplesmente strict equals true, e você vê que esse valor daqui do preço, que era para ser um floating point, né, que é um valor decimal, como ele está escrito string, ele vai retornar um erro, ele não vai converter, né? Então você vê aqui preço, should be a valid number, type float, e se eu fizer false e rodar de novo, você vê que não tem problema. Enfim, mais um argumento, né, que você poderia colocar. E tem muito mais argumentos que você poderia colocar nesse field, né, e é isso que a gente vai ver um pouco agora. E que acaba deixando, e aí você vê que o Pydantic começa a ficar muito versátil, tem muita coisa que dá para você fazer com o Pydantic, com esses field definitions, né. Então eu vou rodar primeiro o código aqui e depois a gente vai entender o que está acontecendo. A gente tem um usuário, né, que tem nome, idade, e-mail e tem uns tags, né? Você vê que tags é um objeto mais complicado, né? Porque na verdade é uma lista de strings, então tem aquela notação que eu falei no comecinho sobre dicionários também, né? Você bota esses brackets. Todos eles têm uma definição, tem a descrição, mas, por exemplo, o nome você pode restringir um pouco mais. Então, por exemplo, o mínimo comprimento, ou o mínimo, como é que fala? O mínimo tamanho do string é de 2 caracteres e o máximo é de 50. Então você já pode colocar essas restrições aqui, né? Para a idade, a gente está querendo que a idade seja entre 0 e 150, ou seja, a idade não pode ser negativa, que logicamente faz sentido. O e-mail, você pode botar um padrão, o e-mail é um string, você pode botar um padrão de regex, né? Como um raw string, e você vê que tem um arroba aqui no meio, e aí ponto, não sei o que. Então, você alguma coisa com esses valores numéricos, alfanuméricos, né? Arroba, alguma coisa alfanumérico, ponto, e alguma coisa, né? E acho que tem que ter no máximo 3 caracteres, 1, 2, 3 caracteres, alguma coisa assim. E os tags também você pode validar. Por exemplo, aqui o mínimo de elementos nessa lista tem que ser 1 e no máximo tem que ser 5. E depois, de novo, tem uma lista de argumentos. O primeiro exemplo deu certo, né? O nome tem mais de 2 caracteres e menos 50. A idade é entre 0 e 100. O e-mail é válido e os tags tem 2. Mas se eu começar
a brincar com os valores aqui, você vê que esse daqui já deu errado, porque o nome só tem um caractere, certo? Esse daqui também dá errado porque a idade é 0, ou seja, não é maior que 0, né? Então não é maior ou igual. Se eu fizesse assim, né? Greater than equal to... Esse daqui já roda. E se eu voltar como estava antes, deixa eu ver que não dá. E esse daqui, o último, não vai ser válido por 2 motivos, na verdade, né? Você vê que os tags tem que ter no máximo 5. E o e-mail também não é um e-mail válido, que é pedro.com. Então todos os valores estão certos, mas tem muitas tags, né, mais do que a gente permite, que no máximo são 5. E o e-mail, você vê que o e-mail também não é válido, não tem um arroba nem nada, né? E você vê que no PyDent, quando você tem vários erros de uma vez só, já aparece também dois erros de validação para o usuário, o e-mail, que não passa esse padrão, né, que a gente especificou, e os tags teriam que ter no máximo 5, mas a gente conseguiu 6. Mas a gente colocou 6. Então você vê que tem um erro, né? E o programa para de rodar quando dá esse erro daqui. Óbvio que você pode tratar esses erros, né, no seu código, se tiver algum server, alguma coisa, mas enfim, ele vai rodar esses erros para você. O que mais que temos? Nested Models, né? Então, se você tem uma estrutura muito complexa, ou seja, uma estrutura que depende que, sei lá, uma desses objetos também seria um dicionário, em Pydantic você pode fazer nesting, né? Você pode colocar o Pydantic Object dentro do outro, dentro entre aspas, né? Então, por exemplo, nesse caso nós temos um endereço com rua, número, cidade, estado, CEP, tem um contato que tem e-mail, telefone e tem um usuário. E nesse usuário tem nome, idade, mas também tem um endereço e contatos. O endereço é um objeto endereço, que a gente também especificou antes, e os contatos é uma lista do objeto contatos, que também nós especificamos antes. Ou seja, quando eu crio um usuário, a gente também vai ter que... Ele também vai parsear isso daqui e parsear esses valores corretamente. Então, se eu tivesse colocado, que nem eu coloquei antes, né, do padrão regex para e-mail, telefone, essas coisas, ele também ia validar corretamente. Então, por exemplo, se a gente vai ver o CEP, se o CEP não estiver certo, por mais que você esteja criando uma instância de usuário, ele também vai validar tudo até o final, entendeu? Isso daqui eu botei o print, uma função, também só para lembrar que esse é um objeto, é uma classe normal, entre aspas, né? Então, se você quiser enriquecer essa classe com mais métodos, você também pode. Enfim, vamos lá, exemplos. Esse daqui você vê que tem um dicionário, e agora você começa a ver mais ou menos como seria uma resposta REST, né? Um REST API, que aí tem várias coisas, algumas coisas são nested, outras não são, mas quando você está trabalhando com os objetos Pydantic, ele acaba ficando bonitinho, na verdade, ele é muito fácil de você manipular esses objetos, né? Você vê que aqui tudo dá certo, todos os fields são preenchidos corretamente, né? Acho que mais para mostrar, né? No final, o que eu estou fazendo, né, para ser bem claro, esse daqui é um dicionário, e o que eu estou fazendo aqui é unpacking, né, o dicionário dentro do objeto usuário, né, com a situação estrela. E depois disso que eu crio essa instância, eu só chamo esse método info, que na verdade eu faço todos esses prints aqui, certo? Enfim, vamos ver. Esse objeto daqui, ele vai dar erro. Por que ele dá erro? O estado não é correto, né? Você vê aqui, cadê? Deixa eu ver. Estado, está escrito RIO, R-O, mas quando eu especifico o estado, você vê que o estado tem que ter no mínimo e no máximo, ou seja, tem que ter exatamente 2 letras. Né? E aqui está falando que tem 3, então não foi colocado corretamente. E você vê que a anotação aqui é endereço.estado, né? Então ele já mostra que é uma coisa um objeto dentro de outro objeto. E por último exemplo aqui, o CEP, endereço.cep, que não está correto. De novo, o CEP é um string, e você vê que também tem aquele padrão aqui, então ele também faz o parse, né, desse valor daqui, está falando que o formato não está correto. Certo? E de novo, se você tivesse vários erros, ele ia mostrar todos os erros também para você. E você vê que é rápido também, né? Porque, de novo, é escrito em Rust. A base é escrita em Rust. Então é muito rápido de validar tudo isso. E se tiver alguma coisa, alguma validação, né? Alguma coisa específica que você tem para o seu projeto que não vem com o Pydantic, aí você pode criar os seus validadores, né? Os validators, que são customizados, os custom validators. Tem 2 jeitos de você especificar esses custom validators. Um deles é com esse annotated, né? Esse annotated você vê que vem do typing, que não é uma biblioteca externa. Esse daqui vem com o standard library do Python. O primeiro argumento é o tipo que você espera desse campo, né? O field. E depois disso você tem esse after validator. Isso daqui é do Pydantic, com uma função. E essa função que está especificando aqui em cima, né? Vamos explicar a função primeiro. A função é uma função que pega o valor, nesse caso título, e ele vai manipular. E, de novo, você pode
você botar uns erros, né? Tipo, se o título for menos que... Se o tamanho da string título for menor que 3, você pode colocar um value error. Ele também vai retirar os espaços, né? Entre o título. Então, se você botar espaço, 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 meu título, esse espaço, espaço, espaço também vai ser retirado, né? Então, ele não só valida, como ele vai manipular também os valores. E esse valor que se retorna é o valor que vai ser preenchido aqui. Esse daqui chama After Validator, porque na verdade o que você está especificando aqui com o PyDentic roda essa função depois do PyDentic rodar as funções dele. As funções dele, entre aspas, né? Funções dele seria converter isso para string. Ou seja, se você tem algum valor, mesmo que seja um número, né? Ou seja, qualquer número você pode converter em string. Se você tem o número 10, você pode transformar esse 10, né? Tipo, como assim? Tipo, 10, você pode converter esse 10 como string. E o que o PyDentic está falando aqui é que depois que o PyDentic converter e ter as garantias que isso é um string, roda essa função. Se você quiser, você também poderia fazer before validator, ou seja, antes do PyDentic fazer tudo o que o PyDentic quer fazer, roda o meu código, ou você pode até falar, não valida PyDentic, esse field eu vou validar eu mesmo, não faz nada. É bem flexível, mas na maior parte dos casos você vai usar esse after validator, porque é uma coisa que você quer adicionar com o que o PyDentic já tem, né? Se você não quer o que o PyDentic faz, provavelmente você não vai usar PyDentic, né? Uma outra coisa, a data de início e data de fim, você vê que são objetos date, né? Que também vem do Standard Library do Python, ou seja, não é só os tipos básicos, entre aspas, né? Também, esse daqui também é convertido para os valores certos. De novo, meus participantes são uma lista de strings e no mínimo tem que ter. Outro jeito que você poderia especificar os seus custom validators é com esses decorators, né? De novo, eu falei de decorators do data classes. Aqui você tem o field validator, que é um decorator, né? Que vem do PyDentic. E você tem esse class method, que é da standard, não é nem standard library, né? Tipo, já vem, é um keyword do Python, né? Que você tem que botar. Não vou explicar muito o que é class method, mas basicamente, quando você está especificando umas coisas para uma classe, e você tem classes e você tem instâncias da classe. Essa daqui é a classe, e aqui embaixo a gente está criando uma instância da classe. Todas essas coisas que nós temos aqui são especificantes da classe, certo? Então, o objeto não existe ainda. Você está só criando esse blueprint, só essa forma. Então, você está falando assim, essa daqui é um método, né? Que só se você vai tá linkado com a classe, não com o objeto. Por isso que aqui, normalmente, em Python, você bota o CLS, poder qualquer coisa, mas não é o self, né? Então, não é uma coisa que depende dos valores que você está instanciando dentro da classe, mas na classe em si. Isso aqui não sei se foi muito claro, mas não é muito o foco desse vídeo também. Enfim, você bota esses dois decorators depois do outro, e aí depois você tem esse validar participantes, que é a função, na verdade você poderia chamar de qualquer coisa. O primeiro argumento é sempre a classe, e o segundo argumento é o objeto que você está querendo validar, nesse caso é 1000 participantes. Eu sei que isso daqui vai ser um list de string, porque de novo, é outra coisa também, eu poderia botar mode after, poderia botar before, e esse before after é a mesma coisa do after validator, before validator, certo? By default, é after. Ou seja, quando eu receber essa instância, eu sei que vai ser uma lista de strings. E eu quero registrar uma lista de strings também, né? Porque esse é o objeto no final. O que eu estou fazendo aqui? Não vou explicar muito, né? Mas você vê que eu quero pegar os e-mails únicos, então eu crio um set. Eu também tiro os espaços e faço tudo lowercase. Eu só quero permitir alguns domains, né? Alguns domínios, só exemplo.com e company.com. Eu pego quais são os domínios dos e-mails que foram fornecidos aqui, certo? Que são agora os e-mails únicos. Então, eu divido no arroba e pego sempre a parte final. Então, sei lá, arroba gmail, não seria permitido. E aí eu vou ver se alguma coisa, na verdade, aqui, se algum desses domínios não estão nos domínios permitidos, que são um desses dois daqui, eu vou retornar um erro, certo? E se for tudo bem, eu retorno com uma lista só. Então, eu pego os e-mails únicos de novo e eu retorno eles. Normal. Eu poderia só converter isso aqui para uma lista também, tá na mesma. E uma última coisa também, né? Você vê que esse daqui é um field validator, e antes também tinha mostrado que tem um model validator. A diferença entre field e model é que o field depende só de um parâmetro aqui, certo? Que só nesse caso. Mas, para esse exemplo do evento, você vê que tem a data de início e data de fim. E nós podemos também tentar validar isso. Não faz sentido você ter um evento que a data de fim é antes do começo, certo? O evento pode acabar antes de começar. Então, eu posso botar um model validator, de novo aqui. Mode after, de novo eu poderia emitir esse mode after. Então você vê que é bem parecido com antes, só que em vez de field validator você bota o model validator.
E o que eu estou fazendo aqui é basicamente só validando que a data de fim é depois da data data de início e eu retorno o objeto normal, certo? Então depois que você cria o objeto, você vai comparar esses dois valores e basicamente nesse caso vai ver se vai fazer sentido ou não. E como isso daqui você pega dois campos da instância que você está validando, você tem que fazer isso no nível de modelo, não no nível de campo. Né? Não no field, no model mesmo. Vamos ver esses exemplos aqui. Esse exemplo aqui, então, é um exemplo válido. Você vê que o Workshop Python tem espaços antes e depois, mas você vê que isso daqui foi... Eu vou tentar ver se fica mais fácil assim. Para você ver que os espaços foram retirados. A data de início e data de fim não teve problema nenhum, né? Porque você vê que a data de fim realmente é depois da data do começo. Então, do dia 1 até o dia 12. E aqui também não tem problema porque todos os domínios são ou example ou company. E você vê que também os espaços também já foram retirados, né? As duplicadas depois de você tirar o espaço foram omitidas e tudo está em lowercase. Então, tudo certo. Se eu tentar rodar esse exemplo, de novo, tudo roda. O dia vai do dia 2 do 1 até 2 do 1. Isso daqui também não tem problema, porque eu estou verificando se é maior ou igual. Certo? Então, o mesmo dia ainda é válido. A única coisa que não pode é que o fim não pode ser antes do começo, certo? Se eu for rodar isso daqui, você vê que ele roda o erro. Depois que eu retirar os espaços, e de novo, depois que eu retirar os espaços, não temos caracteres suficientes, né? Então, você vê aqui, no máximo poderia ter 3, e aqui o título teria que ter mesmo 3 caracteres, que é o mesmo erro que a gente aparece aqui. Certo? Se eu tentar criar um date, né, uma data, que o fim vem antes do começo, ele também vai rodar um erro, e esse daqui é o model validator, né, que está aqui. E ele retorna um erro também que eu criei, né? Então a data de fim deve ser maior ou igual que o início, data de fim deve ser maior ou igual ao início, certo? Mais um exemplo, esse daqui também não dá porque o domínio é Gmail, então de novo como eu tinha definido antes. E por último, não existem participantes, então esse daqui é um erro que é built-in. Você viu que eu não especifiquei antes, mas eu tinha especificado que a gente tem que ter no mínimo um e-mail dos participantes. Ou seja, nesse exemplo daqui é só para mostrar um pouco como você cria esses custom validators. Custom validators pode ser no nível de field, pode ser no nível de modelo, e você pode misturar, né? Você pode misturar as validações do PyDantic com os seus custom validations até no mesmo campo, né? Então você pode, por exemplo, verificar com o PyDantic que uma string tem no mínimo 3 caracteres, e depois que o PyDantic verificar isso, você pode ver, esses 3 caracteres têm que ser lowercase, ou então não podem conter esses caracteres, ou tem que ser só número numérico, ou só precisa, sei lá, o que você quiser. E essas ferramentas acabam deixando bem versátil, né? Quando você recebe um objeto, você já pode, desde o começo, ter essas garantias que o objeto conforma com o que você está esperando. E depois, o resto do seu pipeline, o resto do seu processamento, tudo, você já tem essas garantias desde o começo e facilita no desenvolvimento. Não só isso também, né? Você vê que se você tiver algumas presunções aqui, né? Que essa data de início é um date, esse título é um string, esse 1000 participantes é uma lista de strings. Isso também tudo já vai estar embutido no seu ID, então facilita muito o resto do seu código, né? É muita coisa que você pode tirar da sua cabeça, que você deixa no código, e o ID também vai te ajudar e tudo, né? E eu acho que coisas que tiram... ferramentas que tiram coisa da sua cabeça sempre te ajudam, sempre acabam deixando o código mais elegante, mais fácil para pessoas novas também entenderem o que está acontecendo. Serialização. Por enquanto, a gente está vendo mais objetos, né? De dicionários, de JSON, essas coisas todas. Como é que a gente pode serializar? Ou seja, como é que a gente pode construir um objeto que a gente vai passar para frente? Nesse primeiro exemplo, a gente cria um usuário com esse dicionário aqui. E depois de eu criar esse dicionário, eu poderia simplesmente botar .modelDump, né, que eu estou fazendo dump desse objeto de novo para um dicionário, na verdade, né? Então, nesse caso é meio bobo, né, porque eu estou criando um dicionário e eu estou retornando um dicionário. Mas o dicionário não é igual, né, para você ver. Porque a data de cadastro, nesse caso aqui era um string, quando eu boto no usuário, você vê que eu estou convertendo para um date, um objeto date. Então, quando eu faço o modo dump, você vê que o objeto aqui, cadê? Aqui. Não é um string. Então, na verdade, o objeto que a gente está retornando não é exatamente igual ao objeto que a gente colocou. Se você quiser colocar alguma coisa que seja JSON friendly, né? Alguma coisa que você poderia passar como JSON, que você poderia passar como REST API, porque isso daqui não é um... Se você botar isso daqui no REST, vai sair como uma string, na melhor das hipóteses. Mas você pode botar como mode JSON, e aí você vê que aqui, você vê que é uma string mesmo.
Então esse daqui é um objeto, é um dicionário, mas não existem tipos específicos de Python. Né? Você vê que aqui, de novo, tipo de cadastro era datetime e agora é um string, certo? Então você também pode especificar, eu quero um dicionário desse meu objeto Pydantic, mas eu quero que todas as coisas internas sejam JSON-friendly, né? Então não tem tuples, não tem datetime, não tem essas coisas todas, são todas coisas mais standard, entre aspas. O que mais que nós temos? Exemplo 2, exportar para JSON. Se eu quiser, porque você vê que isso daqui ainda é um dicionário, se eu quiser pegar esse objeto e realmente exportar como JSON, eu posso só botar usuário.model_dump underscore JSON, então não é mode JSON, é um pouco diferente. E você vê que aqui é uma string, ou seja, antes daqui era um dicionário, aqui esse tipo é um string e é um string que corresponde ao JSON, né, que você passaria para frente, certo? E de novo, por enquanto a gente está criando essas instâncias com esse star, né, que é para fazer o unpack do dict. Mas se você também quisesse criar o JSON, o objeto de uma string, um JSON string, também daria para criar com o método da classe usuário.modelValidateJSON. E aí aqui é o JSON string também. De novo, você vê que o objeto é igual, esse daqui é a variável, né? E você vê que o objeto é o mesmo objeto que a gente teria antes. Última coisa, supondo que você tem esse objeto usuário, às vezes você tem até mais coisa, e você quer retornar no seu web app, né, no seu server, mas você não quer retornar tudo. Você pode especificar no seu model dump aqui o que você quer incluir. Por exemplo, nesse caso, você pode botar quais são os campos que você quer incluir. Então, nesse caso, seu nome e e-mail. Você pode botar qual campos para excluir. Você pode excluir os valores que são none. Tem mais flexibilidade, né, para o que você quiser fazer. Então, se eu rodar isso daqui, você vê que, de novo, eu tenho o usuário, eu estou fazendo model dump, mas eu estou escolhendo incluir só o nome e o e-mail aqui. E se um deles fosse done, ele também seria omitido. Certo? Estamos quase lá. Mais uma coisa que o Pydantic tem, que não é uma coisa meio... Você vê que é uma outra dependência, né? Mas é o Pydantic Settings, que eu já vi bastante gente usar também. Eu não uso muito, mais por preguiça, mas eu vejo o valor disso, né? Então, por exemplo, Settings você tem uma aplicação grande, você tem vários valores, né, que são meio arbitrários, tipo qual é o nome do aplicativo, qual é o log level, né, qual é a URL da database, pool size, qual é a API key, sei lá, talvez esteja fazendo coisa com OpenAI, né, API timeout, log level, debug é só true or false, né, enfim. Você pode criar settings, objeto settings, né, app settings nesse caso. Esse app settings vem de base settings, que de novo é análogo com o base model do Pydantic. Também se poderia vir Bom, enfim, vou explicar só assim, né? Essa instância que a gente está criando aqui, na verdade, é um objeto que você poderia importar em outros, ou até instanciar, né, em outros arquivos. Você só importa e você instancia. E aí você também tem os benefícios que no seu código você pode botar settings.appname. Primeiro que quando você botar settings ponto, ele já vai falar quais são os fields que estão disponíveis e você já vai falar qual é o tipo também, né? Então, de novo, ele valida. E por que não poderia ser um data class, né? Porque eu, de novo, falei que esses objetos que você cria, né? Outra coisa também que eu não falei, mas tá aqui na tela, né? Que você tem os valores default também. Eu também falei que Pydantic é bom quando você tem valores externos. Nesse caso, os valores internos poderiam vir de uma .env, né, arquivo.env, né, o env, que ele carrega as variáveis de ambiente. Ele poderia ver das variáveis de ambiente mesmo, né, então não é nem de um arquivo. E às vezes você pode até ter vários arquivos que você quer carregar antes, né? Então, por exemplo, você tem os settings que são normais, mas API key é um segredo. Então, os settings normais você quer botar no Git, mas o segredo não. Então, normalmente o que você faz, você bota 2 arquivos separados. E um deles você comenta no Git e o outro não. Nos seus settings, né, você quer ter tudo em setting só. E tem que ter uma ordem de carregar, que você quer carregar isso primeiro, isso e tal. Mesma coisa para variáveis de ambiente, né? Porque se tiver muitas vezes quando você faz o deploy no servidor mesmo, né? Você não tem essa settings file. Às vezes você tem que carregar como variável de ambiente. Então você tem que ter um pouco, entre aspas, flexível, né? Com o que você está esperando. E de novo, às vezes, por exemplo, você vê essa variável de ambiente aqui é true, mas
o debug no objeto é um boolean, né? Então, eu não queria que seja parseado como uma string, eu queria que seja realmente um boolean. Enfim, várias coisas aqui para falar que você pode colocar todos os seus settings em um objeto só e você poderia usar, né? E esses settings já vão ser convertidos para os valores certos, né? Você vê aqui mesmo, por exemplo, log level, você vê que tem um padrão que pode ser debug, info, warning ou error. Se você colocar alguma outra coisa, não vai validar. E vai estar tudo lá bonitinho para quando você precisar através da sua aplicação. Eu falei que eu não uso muito isso e eu não uso muito isso por preguiça. Isso quer dizer que se eu quiser adicionar um outro nome aqui, sei lá, foobar string, eu vou ter que especificar aqui e no meu .env, ou no .secrets, ou no não sei o que. E eu tenho um pouquinho de preguiça de especificar isso em 2 lugares. Não sei, eu sei que não é muito trabalho, mas enfim. Então o que eu uso normalmente é Dynaconf, que é bem parecido com isso, mas você não precisa ficar especificando tudo, todos os fields aqui, né? Downside é que você não tem essa ajuda do IDE, então a anotação é igual, mas quando você está programando ele não vai falar quais são os campos disponíveis para o seu setting, porque o seu ambiente aqui nem tem como saber. Não sabe os tipos também, né? O Dynaconf ele meio que ele pega o que está lá e ele pega o que está nos seus arquivos, na variável de ambiente e tudo, e ele deixa disponível aqui bonitinho como esses settings, né? Que você pode importar nos seus outros códigos. Não sei se eu expliquei muito bem, mas enfim, é isso. Vamos rodar isso daqui. UV Run 09. Você vê que aqui deu tudo certo? Você vê que esse daqui era opcional, né? Então se eu não botar, né? Opcional, porque tem um default no meu app. Se eu ver que se eu não rodar aqui, ele virou meu app, então não tem problema. E se eu botar um log level que não é válido, né? Você vê que ele passa a validação aqui de novo. E quando eu estiver tentando começar o meu programa, já fala assim, deu um validation error, que log level é para ser um desses e você passou o valor inválido. É isso, bem simples, mas vale a pena contar. Agora indo para uma parte um pouco mais prática, né? PyDentity ficou muito popular por causa do FastAPI. FastAPI é um jeito muito rápido, muito fácil de você criar o app. Dá um exemplo aqui. UV Run. Quando eu rodo isso daqui, ele roda essa parte do código, né? Se o nome for main. E aí você vê que eu estou começando um server no meu localhost. Então vamos lá. Eu abri aqui o código, né? Então aqui é o server que está rodando, né? De novo. E aqui é o aplicativo, né? Então você vê que se eu fizer um refresh aqui, você vê que ele aparece 404 porque não tem nenhum route, né? Com esse. No código, né? Então vamos lá um pouquinho para o código antes. Você vê que eu estou o FastAPI, né, que é um aplicativo, e eu também estou criando o PyDentic, né, alguns objetos PyDentic. Aqui é um usuário e aqui é a resposta do usuário. O usuário tem que ter um nome, um campo que tem que ter no mínimo 2 caracteres, tem uma descrição, e a idade é um número inteiro que tem que ter no mínimo greater than or equal, né, então é GE, é diferente do que eu estava botando antes, ou less than 150, que é uma idade positiva, que é um valor positivo. No meu aplicativo tem um route que chama usuários. A resposta que esse endpoint, né, vai dar é o usuário response, que na verdade é um ID, que nesse caso vai ser sempre um nome, idade, que é o que a gente botou antes aqui, e uma mensagem, que é usuário X, criado com sucesso. É bem simples, né, mas só para mostrar mesmo. Então, isso daqui é só rodando PyDentic, né? PyDentic de novo, ele usou o FastAPI usa o PyDentic, mas teoricamente, os projetos não têm uma ligação assim, não é criado pela mesma pessoa até. Né? Mas você precisa puxar com uma dependência externa. O FastAPI vai depender de PyDentic. Uma coisa que é bem legal do FastAPI é que se você sempre vem com esses docs. Então, se você botar, que é o Swagger, né, o OpenAPI, você vê que aqui ele sempre tem, né? Só com os tipos que você está especificando aqui, os PyDentic classes, né, que você especifica, ele já dá um monte de informações, né? Se você vê aqui, isso daqui vem do docstring, né? PyDentic para entrada e saída. Tem os valores, né? Que você vê que você sabe que o que ele está pedindo, o que ele vai nesse request body, né? Que é um objeto, é um post com propriedade nome e com uma propriedade idade. Então se eu botar, por exemplo, aqui try it out, podia colocar Murilo, eu poderia colocar 18 e se eu for executar, de novo aqui você vê que deu OK. Super rápido, você vê que já tem a resposta. O ID é 1, nome Murilo, idade 18 e aqui o usuário Murilo criado com sucesso. Certo? Esse daqui é o equivalente de curl, então se você quiser rodar no seu terminal, você também poderia rodar no seu terminal. Isso daqui tudo baseado, você vê que só em código, você não precisa especificar em nenhum outro lugar que
é muito melhor do que... Assim, é muito fácil. Outra coisa, se eu executar alguma coisa, por exemplo, com 10, você vê que ele rodou um erro, mas na verdade o erro é um erro que veio do Pydantic, né? Então, qual o erro que teve aqui? É que o input deveria ser maior ou igual a 18 e a idade que eu coloquei era 10, certo? Então, é uma coisa que, desde o começo, se eu tentar usar o seu aplicativo e não conformar com o que eu esperava, ele já vai dar um erro, tipo, de começo, certo? Ele não vai nem tentar rodar, porque quando o objeto ele entra aqui nessa minha função, ele já tem que estar validado, certo? De novo, uma coisa, se eu fizer também, sei lá, -1, vê que não dá. E se eu colocar, sei lá, 20, você vê que não tem problema, de novo. Mas a idade aqui, você vê que é um número inteiro. Ou seja, também fez a conversão por trás dos panos, certo? Muito legal. Por último, LLMs. O Python também ficou muito útil com o uso de LLMs. Nesse caso, o exemplo que eu estou dando é de OpenAI, mas se você for usar Gemini, se você for usar o Anthropic em Python, o SDK deles, também vai usar Pydantic. Eu tenho assim, 99% de certeza que todos deles usam Pydantic. OpenAI, esse daqui é o mesmo código que estava mostrando antes, né? Quando o modelo de LLM, assim, não sei, não é bem transparente, né? Mas eu sei que tem várias bibliotecas que fazem isso. Eu imagino também que o OpenAI também faça isso, o Gemini tudo faça isso. Quando você pede para um objeto de LLM criar uma resposta que tem uma estrutura pré-definida, nesse caso um evento, né? Você pode falar assim, primeiro que tem a conversa, né? Se você não está familiarizado, é assim que uma conversa é especificada para quando você fala com ChatGPT, essas coisas, que na verdade é um JSON, né? Uma lista de vários textos, né? Como se fosse uma mensagem mesmo. Nesse caso, a conversa traz informações do evento. Alice e Bob vão a uma feira de ciências na sexta-feira, dia 28 de outubro de 2026. Mas como eu sei que eu quero uma resposta, eu quero saber esse evento, eu sei que o evento vai ter um nome, eu sei que o evento vai ter uma data e vai ter participantes. Então eu posso falar que qualquer seja a resposta desse modelo de LLM, eu quero que seja nesse formato evento. Como eu estou especificando essa classe Pydantic, a resposta do objeto de LLM vai ser esse objeto daqui. Então eu tenho garantias que, primeiro, vai ter nome, date, participantes, não vai poder alucinar nada. Eu sei que o nome vai ser um string, que vai ter no mínimo 2 caracteres. Eu sei que date vai ser uma data válida, né? Um objeto de datetime do Python. E eu sei que participante vai ter no mínimo 1. Eu tenho essas garantias. Não importa o que o modelo vai fazer, eu sei que vai voltar assim. Por trás dos panos, o que eu imagino que o OpenAI funciona, né? Que ele, primeiro, o modelo vai produzir uma sequência de tokens que vai ter um formato JSON, né? Nesse caso assim. E como a gente fez antes, né? O formato JSON ele vai tentar ser convertido e vai passar dentro desse objeto evento. Então, isso daqui não, o LLM não faz isso, né? Os desenvolvedores eles pegam o string que o modelo criou e vai passar dentro desse evento. E se tiver algum erro, ele vai falar assim, esse daqui eu não consegui rodar, porque, sei lá, o datetime não é um datetime válido, né? Talvez daqui não tenha um traço, ou talvez seja qualquer coisa, né? Ou então talvez a lista de participantes tenha 0, ou então o nome da feira de ciências tenha menos de 2 caracteres. Qualquer seja o erro, os mesmos erros que a gente teve, os mesmos erros que a gente viu antes, né? Ele vai passar de volta para o LLM e o LLM vai tentar de novo, até ele conseguir objeto válido. Isso você não precisa se preocupar. Você sabe que você vai criar um evento e que se o modelo retornar alguma coisa, vai ser um modelo válido de Pydantic com todas essas garantias que você colocou em código, certo? Vamos lá, então. É só para explicar isso. De novo, o código você vê que é igual. E só para rodar esse código aqui, se eu botar as credenciais, está tudo carregado com esse loadev, né? E aí você vê, né, que eu botei o vrun, demorou um pouquinho, né? E ele tá, primeiro que esse modelo é pequeno, está fazendo uma chamada de REST API e tudo. Mas você vê que, de novo, a resposta, né? Você vê que tem um response. O response é output parsed, então um objeto dentro desse output parsed. Mas se for ver qual é o tipo desse objeto, você vê que é um objeto evento, que é o objeto que eu criei aqui agora. E você vê que vai ter todo... E de novo, se eu for printar, você vê que esse objeto realmente é o objeto evento, que tem o nome feira de ciências, essa data aqui que é uma data válida, e os participantes também são strings, né? Então, de novo, válido. Essa data, se eu for verificar quando que é 6666
9.28, talvez não seja, não é o que eu estava pensando, né? Não quer dizer que está certo, né? Porque a data era 28 de outubro de 2026, mas, de acordo com as regras que eu especifiquei no PyDent, que eu queria que seja só uma data, isso daqui está certo. Então, enfim, você tem garantias. Se você quisesse que essa data fosse de 2026, ou então, sei lá, no máximo de 2025, também você poderia especificar aqui, ou com os built-in validators, ou então com os validators que você poderia especificar você mesmo, certo? E é isso que eu queria explicar sobre o Pydantic, né? Você vê que, de novo, tem bastante coisa no Pydantic. É bem versátil, eu acho que facilita muito o desenvolvimento do código, deixa o código mais limpo, ele tira coisas da sua cabeça e bota no código. Eu acho que é uma ferramenta muito, muito versátil mesmo, e eu acho que vale muito a pena para qualquer pessoa que está trabalhando em Python, né, para ter isso bem familiar mesmo que você não seja um back-end, mesmo que você não seja um AI engineer, é uma ferramenta muito útil e é um jeito muito inteligente também de usar esses type-ins, né, do Python. O Pydantic, outra coisa que eu tenho que falar, né, Pydantic você vê que agora está falando Pydantic Validation, né, mas Pydantic hoje em dia é uma empresa também, começou com um projeto de open source, mas eles também criaram uma empresa, e essa empresa eles têm outros produtos, né, então tem esse Logfire, que é Application Monitoring Tool. Então, é uma ferramenta deles. Também tem Pydantic AI aqui, que é uma biblioteca que eu também gosto muito, né? Se alguém tiver interessado, eu posso até fazer um vídeo sobre Pydantic AI, que é como você criar agentes, como você fazer interagir entre um agente e outro, como você pode criar essa dependência de grafo e tudo, né? Então, isso daqui é mesmo para LLMs. Então, eles têm várias coisas, né? Hoje em dia, se você for até no GitHub deles, você vê que tem o Pydantic, tem o Pydantic AI, o Pydantic Core, tem o Settings, que a gente também viu, Logfire, que é uma outra ferramenta deles. Não sei o que é esse editor, na verdade, mas acho que é JSON Parser. Enfim, então eles têm bastante coisa. Hoje em dia é uma empresa, eu acho interessante, eu acho que os produtos deles são bem pensados, são bem arquitetados, né? Mas é isso. Então não é para confundir as coisas, né? O que a gente está falando sobre é Pydantic, que eles começaram, né? Que é o core deles, que é uma base que eu acho que são usados muitas vezes em Python. E se você estiver interessado e quiser aprender um pouco mais sobre isso, eu recomendo você dar uma olhada na documentação deles, você também tentar brincar um pouco, criar um aplicativo Fast API, ou então você criar alguma coisa com LLMs, né? Eu acho que assim, eu acho que é uma boa ferramenta e sempre que eu tenho alguma coisa com validação de JSON, Pydantic é o meu go-to. É um Pydantic standard para desenvolvimento em Python, com certeza. Espero que tenham gostado. Obrigado e até o próximo.